volta, pessoal. Vamos retomar aqui da nossa questão número 24, né? Falando agora sobre execução. Uma coisa que você tem que se ligar é o seguinte, depois da Lei 11.232 de 2005 e da Lei 11.382 de 2006, o legislador ele meio que dividiu as execuções. Então, hoje, você tem lá a execução de sentença de título judicial, né, chamada de fase de cumprimento de sentença, que vai do artigo 475J até o artigo 475R, e você tem também, no livro 2 do CPC, né, no livro 2, você tem a execução de título extrajudicial. Ou seja, hoje em dia você tem dois disciplinamentos jurídicos distintos, de acordo com o tipo de execução. Se for execução de título judicial, é um regramento. Se for execução de título extrajudicial, é outro regramento, é outra disciplina. Essa questão, ela vai meio que misturar um pouco as duas formas de execução. Então, você tem que ter clareza que não é um regramento só para as duas, tá certo? Vamos embora, vamos para o enunciado, questão 24. Diz lá, a execução, ela tem por finalidade precípua a adoção de medidas necessárias à satisfação da obrigação prevista em um título executivo. Olha lá, judicial ou extrajudicial. Em um primeiro momento, né, antigamente, vigia no ordenamento pátrio o princípio da autonomia. Exatamente, era assim antigamente. Segundo o qual, as atividades executivas e de conhecimento deveriam ser desenvolvidas necessariamente por meio de ações distintas. Era aquilo que a gente já viu nas aulas passadas. Era uma ação de conhecimento, aí gerava um processo de conhecimento. Uma ação de execução gerava um processo de execução. Contudo, tal sistemática foi alvo de uma série de reformas que buscaram, prestigiaram um desenvolvimento sincrético do processo, aquilo que a gente falou, sincretismo, bem como a própria efetivação do título executivo. Com base na legislação vigente, na legislação atual, assinale a afirmativa correta. Letra A. A sentença arbitral, de acordo com o Código de Processo Civil, ela possui natureza de título executivo extrajudicial e poderá ser liquidada ou executada, conforme o caso, perante o juízo cível competente, hipótese na qual o mandado inicial incluirá a ordem de citação do devedor. Qual o erro desta letra A? A sentença arbitral, meus amigos, isso é casca de banana, de acordo com o CPC, ela possui natureza de título executivo judicial e não extrajudicial. Tá, mas onde é que você visualiza isso? Vê só, você tem que dar uma olhada em dois artigos para você poder separar, porque existem outras questões da OAB misturando esses artigos, embaralhando. Então, olha lá. Os títulos executivos judiciais, dentre os quais nós temos a sentença condenatória, né, sentença civil condenatória, eles estão elencados no artigo 475N, dentre os quais sentença arbitral. Já os títulos executivos extrajudiciais, eles estão dentro do artigo 585. Então, você tem que ter clareza para não se confundir na hora da prova. B. O executado, nas obrigações de pagar a quantia certa ou já fixada em liquidação, ele poderá oferecer impugnação para rediscutir qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, desde que superveniente a sentença. Essa é a nossa letra certa. Isso aqui é letra de lei, está igual ao artigo 475L, que eu vou explicar agora. Vê só, depois da reforma, na execução da sentença, tá certo? Na execução da sentença, no cumprimento da sentença, depois da reforma, o devedor, o executado, ele se defende por intermédio de uma impugnação ao cumprimento da sentença. Antigamente, na execução da sentença, ele se defendia através da ação de embargos do devedor, embargos à execução. Esse mecanismo de defesa, embargos à execução, de um modo geral, hoje, ele está reservado à execução de título extrajudicial. Se estivermos falando de execução de sentença, o mecanismo de defesa é impugnação ao cumprimento da sentença. E lá no artigo 475L,
O legislador ele diz quais são as matérias, os assuntos passíveis de serem arguídos dentro de uma impugnação ao cumprimento da sentença. Dentre esses assuntos estão os assuntos tratados aí na nossa letra B. Então, a resposta está no artigo 475L, quando ele diz a impugnação somente poderá versar sobre. Dentre os incisos estão os assuntos tratados na letra B. Qual é a lógica? Na impugnação, o devedor, o executado, ele não pode falar o que ele quiser e bem entender, não. O âmbito, o objeto da impugnação, ele é um objeto restrito, ele é um objeto limitado. Ele só pode falar, o executado só pode falar em sua impugnação as matérias expressamente enumeradas nos incisos do artigo 475L. E lá está a letra B. Vamos ver as outras alternativas, vamos lá. A letra C, ela diz assim, ó, o CPC prevê que o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor, né, que é o mecanismo de defesa da execução de título extrajudicial. Quando ficar demonstrado que o prosseguimento da execução, a continuidade da execução, manifestamente pode causar ao executado um grave dano de difícil ou incerta reparação. Então, o que é que a gente tem até aqui? O legislador autoriza o juiz a dar efeito suspensivo aos embargos nessas situações aqui. Tá certo, perfeito. O que não ocorre, olha o erro, o que não ocorre na impugnação, tendo em vista que nesta modalidade de defesa está prevista expressamente a impossibilidade de concessão de efeitos suspensivos em quaisquer hipóteses. Está errado, porque vê, a mesma previsão que o Código dá para os embargos, ele também dá para a impugnação, lá no artigo 475M. Ou seja, a impugnação, via de regra, ela não tem efeito suspensivo. Ou seja, quando você dá entrada na impugnação, ela não suspende a execução. A execução, em princípio, continua, salvo quando ficar, olha lá, quando ficar demonstrado que o prosseguimento da execução manifestamente pode causar ao executado grave dano de difícil ou de incerta reparação. Então, essa previsão tanto se aplica aos embargos como se aplica à impugnação. É só você dar uma olhada no artigo 475M do CPC. Aí vem a letra D e diz: a concessão de efeito suspensivo nos embargos impede o prosseguimento da execução principal. Tudo bem. Olha o erro. Impedindo, inclusive, o erro está aqui, a efetivação dos atos de penhora e avaliação dos bens. Está errado por isso. Por quê? O artigo 739, parágrafo 6º, diz que a concessão do efeito suspensivo aos embargos não impede a efetivação dos atos de penhora e avaliação. Resumindo, não é porque a execução está suspensa que não se pode fazer uma penhora e a avaliação dos bens penhorados. Isso você pode fazer. Pode penhorar, pode avaliar, mesmo quando a execução estiver suspensa. Isso está no artigo 739, parágrafo 6º. Em nome de quê? Em nome da celeridade processual. As últimas reformas incidentes sobre o CPC, especificamente no que toca à execução, tiveram por principal motivação a celeridade processual. Tentou o legislador acelerar as coisas. Questão 25, ela começa a falar sobre um outro assunto, né, que é um dos assuntos que também a OAB gosta muito, um dos assuntos mais cobrados, que é recurso. Essa questão 25, ela fala especificamente sobre agravo de instrumento. Está lá no artigo 522 até o artigo 529, tá? Agravo retido, agravo de instrumento. Esse enunciado, como vocês podem ver aí ó, na tela, ele é bem grande e, na verdade, esse enunciado ele é um resumo do agravo de instrumento. Ou seja, didaticamente ele é muito bom, porque, de um certo modo, ele resume a doutrina do agravo de instrumento. Vamos lá. Em um processo que observa o rito comum ordinário, o juiz profere uma decisão interlocutória contrária aos interesses do réu. Então, contra a decisão interlocutória, cabe agravo. É certo que, se a decisão em questão não for rapidamente apreciada e revertida, sofrerá a parte dano grave
de difícil ou impossível reparação. Então tem uma urgência. Se tem uma urgência, não é agravo retido, é agravo de instrumento. Assim sendo, o advogado do réu prepara o recurso de agravo de instrumento, perfeito, cuja petição de interposição, olha lá os requisitos necessários, contém a exposição dos fundamentos de fato e de direito, as razões do pedido de reforma da decisão, o nome e o endereço dos advogados. A petição está ainda instruída com todas as peças obrigatórias que irão formar o instrumento do agravo. Contudo, olha lá, contudo, o agravante deixou de requerer a juntada, no prazo legal, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo do instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. Fato que foi arguido e provado pelo agravado. Com base no relatado acima, assinale a alternativa correta a respeito da consequência processual. Esse enunciado, esse final, ele está aqui, ó, no artigo 526 do CPC. 526 e parágrafo único do artigo 526. Tá, numa situação dessa, qual é a consequência? Só para você entender, vê só. O que é que o Código diz lá no artigo 526? Trocando em miúdos, tentando ser bem didático, o que o Código diz assim, ó, agravante. Quando você entrar com um agravo de instrumento lá no tribunal, você, agravante, você tem 3 dias para informar ao juízo de primeiro grau acerca da interposição desse recurso. Você tem que juntar lá no juízo de primeiro grau uma cópia da sua petição de interposição, você tem que informar quais foram os documentos que instruíram o seu recurso. Isso é um ônus, isso é uma obrigação que o advogado do agravante tem. E ele tem que fazer isso em 3 dias. Aí o parágrafo único do artigo 526 diz, caso ele não faça isso, e desde que o agravado alegue e prove isso, desde que o agravado alegue e prove que o agravante não cumpriu com essa obrigação, aí o Código diz, o agravo de instrumento, nesse caso, não será conhecido. Ou seja, o agravo de instrumento não irá passar pelo juízo de admissibilidade. O tribunal não vai enfrentar o mérito do agravo de instrumento. Por quê? Por força do descumprimento do artigo 526 do CPC. Essa é a consequência. Vamos agora tentar encontrá-la nas alternativas. Vamos lá. A letra A diz assim, nesse caso haverá um prosseguimento normal do recurso, pois essa juntada caracteriza uma mera faculdade do agravante. Faculdade coisa nenhuma, está errada, é um dever do agravante. Nesse caso não será admitido, essa é a letra, não será admitido, ele não passará no juízo de admissibilidade, ele não terá seguimento, ele não vai para frente, ele não vai prosperar. Letra C, o agravo de instrumento será julgado pelo tribunal. Não. Inviabilizando-se apenas o exercício do juízo de retratação. Não. Nesse caso, o tribunal não vai conhecer, não vai admitir. O agravo vai morrer na origem. A letra D diz, estará caracterizada a litigância de má-fé, por força de prática de ato processual manifestamente protelatório, devendo a parte agravante ser sancionada e o feito extinto sem resolução do mérito. Outra viajada da OAB que misturou um bocado de coisa que não tem nexo, não tem bom senso, não tem lógica. A consequência jurídica não é a litigância de má-fé, não é a extinção do processo. A consequência é bem simples. O agravo vai morrer, ponto. O agravo não será conhecido, acabou. A questão 26 ainda fala sobre recurso. Também é uma questão interessante, né? Também é uma questão bem bolada. Agora é letra de lei. Você, para responder essa questão e para acertá-la, você tinha que ter conhecimento de 2 artigos do CPC. 2 artigos. O primeiro é o artigo 191, que é aquele artigo que diz litisconsortes com diferentes procuradores terão prazo em dobro para contestar, para recorrer e, de um modo geral, para falar nos autos. E um outro artigo que diz, que é o artigo 520, que diz assim, via de regra, a apelação será recebida no duplo efeito, efeito devolutivo e efeito suspensivo, salvo nas exceções abaixo, né? Nas exceções, aí a apelação somente será recebida no efeito devolutivo. Vamos entender a questão. Maria e Pedro, demandados em ação em trâmite sob o rito sumário. Então, olha lá, Maria e Pedro demandados. Então, eles são réus, tá? Então, você tem aqui o autor,
que entrou com a ação contra Maria e contra Pedro. Eles foram demandados. E eles foram intimados por seus respectivos procuradores. Olha a informação essencial. Eles foram intimados da sentença por seus respectivos procuradores. O que é que a questão está dizendo para a gente? Eles têm advogados diferentes. Maria tem um advogado e Pedro tem outro, porque eles foram intimados por seus respectivos procuradores. Então, o que é que nós temos aqui nesse caso? Um litisconsórcio com diferentes procuradores. Aí você tem que cair aqui, ó, no artigo 191. Aí o que é que a questão continua dizendo? Eles foram intimados por seus respectivos procuradores da sentença de procedência do pedido, ou seja, eles perderam. O juiz julgou o pedido procedente e eles foram intimados da sentença por intermédio dos seus respectivos procuradores. No 23º dia seguinte à intimação, Maria ingressa com uma apelação. Aí o que é que você pode se ligar aí? O que é que você pode pensar? Opa, o recurso de apelação é 15 dias. Se Maria entrou no 23º dia, esse recurso é intempestivo. Mas aí você tem que lembrar, litisconsortes com diferentes procuradores terão prazo em dobro para recorrer. Então, qual é o prazo que Maria tinha? 30 dias. Se ela entrou no 23º dia, o recurso dela é tempestivo, porque é isso que a OAB vai lhe perguntar. Considerando os critérios quanto à tempestividade e efeitos, é correto afirmar que o recurso será, letra A, será inadmitido por restar extemporâneo. Extemporâneo, intempestivo. Não, não é intempestivo, não é extemporâneo. O recurso é tempestivo, ela entrou no 23º dia, ela tinha 30 dias. Ela entrou até com uma certa folga. E a decisão, essa decisão da inadmissibilidade, competirá ao juízo de quem? Está errado. Por quê? Porque quem faz o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de apelação é o próprio juízo AQUO, é o próprio juízo de primeiro grau. A letra B. Ele será recebido apenas no efeito devolutivo, já que é incabível a atribuição do duplo efeito para o recurso em tela, que é tempestivo. Então, a única coisa certa é que o recurso é tempestivo, porque ele é. Mas a letra B está dizendo que é incabível o duplo efeito para o recurso de apelação, que é o recurso em tela. Está errado, porque vê, qual é a regra? O artigo 520 ele diz, quando você entra com uma apelação, via de regra, de um modo geral, a sua apelação, ela será recebida no duplo efeito, efeito devolutivo e efeito suspensivo. Essa é a regra. Essa é a regra, devolutivo e suspensivo. A letra B está dizendo que é incabível o efeito suspensivo. Está errado, é a regra, devolutivo e suspensivo, salvo as exceções legais, porque existem algumas hipóteses, que são exceções, estão no artigo 520, nas quais o legislador diz, nessas hipóteses aqui, expressamente enumeradas no 520, nessas hipóteses, a apelação somente será recebida no efeito devolutivo. São as exceções à regra. Então, são situações em que não haverá efeito suspensivo, mas são situações excepcionais, porque a regra é devolutivo e suspensivo. Vamos voltar para a questão, vamos lá. Você tem aí a letra C, que diz, esse recurso será declarado intempestivo pelo juiz AQUO. Já está errado, porque o recurso não é intempestivo, o recurso é tempestivo, que deixará de intimar o recorrido a apresentar as suas contrarrazões. Então, o erro é esse daí, é intempestivo, não é tempestivo. A letra D diz, o recurso será admitido por restar tempestivo, beleza, e será recebido no duplo efeito, beleza, em regra, essa é a regra. Face a natureza do recurso, é um recurso de apelação, salvo as exceções legais. Perfeito, a letra D, letra de lei, artigo 191 e artigo 520. A questão 27, ela é uma questão sui generis, é uma questão diferenciada. Por quê? Porque se você observar, cada letra fala sobre um assunto diferente. Essa que é a grande verdade. É difícil você enquadrá-la dentro de um assunto específico, porque ela trata sobre 4 assuntos. A letra A é uma coisa, a B é outra, a C é outra, a D é outra. Mas vamos lá. A respeito dos atos e responsabilidades das partes e dos procuradores, de acordo com o CPC, assinale a alternativa correta. A letra A diz, é defeso ao autor, é proibido ao autor entrar novamente com a ação que, a requerimento do réu, foi extinta sem resolução do mérito por abandono por mais de 30 dias, se ele não pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado.
Essa é a letra certa. Vamos explicar. A redação parece um pouco confusa, mas não é. Vamos lá, vamos entender isso aí. Vê só. O artigo 267, inciso 3º do CPC, diz assim: se o autor abandonar a ação por mais de 30 dias, o processo será extinto sem resolução de mérito por abandono. Só que nessa hipótese aqui de abandono, a coisa julgada é uma coisa julgada meramente formal. Não impede a repropositura da ação. Então, o autor, ele pode entrar com a nova ação. Agora, é defeso a ele entrar com a nova ação se ele não pagar ou depositar em cartório as despesas e honorários a que foi condenado na ação anterior que ele abandonou. Porque, meus amigos, olha a lógica. Se ele abandonou a primeira ação, quem teve que arcar com o ônus da sucumbência foi ele. Ele foi condenado nas custas, nos honorários advocatícios. Então, o que é que o artigo 268 diz? Ó, autor, você pode até entrar com outra ação, você pode até renovar a ação, não tem problema. Mas você vai ter que provar que você pagou a sucumbência que você foi condenado na ação anterior. A lógica é, você pode até renovar, desde que você comprove que você realmente se desincumbiu da sucumbência que você foi condenado em razão do abandono da ação anterior. Se você conjugar o artigo 267, inciso 3º, com o artigo 268, você vai chegar tranquilamente a essa resposta correta, que é a letra A. É uma redação confusa um pouco? Aparentemente sim, mas não deixa de ser uma questão letra de lei. Com o conhecimento da lei, você acertaria essa questão. B. O prazo para a interposição de recurso será contado na data em que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou do acordo. Olha o erro. Sendo vedada a intimação em audiência, ainda que nessa seja publicada a sentença ou a decisão. Está errado, está muito errado se é que existe isso, né? O artigo 506, ele diz que a intimação em audiência é uma das formas de intimação, né? É uma das melhores formas de intimação. Na verdade, é uma forma de intimação pessoal, né? A intimação em audiência é o que a gente chama de intimação pessoalmente feita em audiência. Aí vem a letra C e nos diz: a arguição de incompetência absoluta de juízo, olha lá, incompetência absoluta, deverá ser alegada pela parte em preliminar de contestação. Até aqui está perfeito. Olha o erro. Ou por meio de exceção. Meus amigos, a incompetência que se argue por meio de exceção é a incompetência relativa do juízo e não a incompetência absoluta. A incompetência absoluta é por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação de competência. Outro erro, porque a incompetência absoluta, né, a competência absoluta ela não se prorroga. A que se prorroga é a relativa. A que se prorroga é a relativa. Outro erro da letra C. Esse final está certo, tá? Esse finalzinho aqui está certo. Em sendo aquela declarada, ou seja, em sendo declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos. Perfeito. Porque a gente já respondeu uma questão que tem uma casca de banana, né? Que diz, ó, quando for reconhecida a incompetência absoluta, todos os atos serão nulos. Não, não são todos os atos. Serão anulados somente os atos decisórios, somente as decisões. Letra D. A letra D já fala sobre intervenção de terceiros. Você vê, cada letra foi um assunto diferente. De vez em quando a OAB coloca umas questões assim. Aquele que detenha a coisa em nome alheio, o detentor, o caseiro, demandado em nome próprio, ou seja, alguém entrou com uma ação contra o caseiro. Nesse caso, o caseiro deverá nomear a autoria, né, deverá indicar o proprietário ou possuidor. Ele deve chegar para o juiz de excelência, eu sou o caseiro, sou o mero detentor, o verdadeiro proprietário ou o verdadeiro possuidor é fulano e tal. Instado a se manifestar, ou seja, quando o réu, o detentor, fizer a nomeação, o juiz vai provocar o autor e vai dar 5 dias para o autor se manifestar. Aí o que é que a questão diz? Caso o autor se mantenha inerte, caso o autor fique calado, fim do prazo legal, que é 5 dias, presume-se que a nomeação autoria não foi aceita pelo autor. Qual é o erro? O não. Porque lá pelo artigo 64, 65, 66, você vai ver que o procedimento não é assim. Quando há a nomeação autoria, o juiz manda intimar o autor e dá 5 dias ao autor para ele se manifestar. Se nos 5 dias ele ficar inerte, ele ficar calado, ele se omitir,
presume-se a aceitação. Presume-se que ele aceitou. Se o autor quiser rejeitar a nomeação autoria feita pelo detentor, ele tem que rejeitar expressamente, ele tem que se manifestar e dizer que não aceita. Se ele ficar calado, presume-se a aceitação. Esse é o erro da nossa letra D de dado. Então, nossa letra certa, a letra A. A questão de número 28, ela fala agora sobre execução. Então, estamos mudando o assunto. Só que agora não é execução de sentença, né? Agora a gente vai começar a ver a execução de título extrajudicial, livro 2 do CPC. Então, agora mudou um pouco o foco da execução. Vamos lá. Com relação ao procedimento da execução por quantia certa contra devedor solvente, fundado em título extrajudicial, é correto afirmar o quê? Vamos lá. É correto afirmar que o executado ele é citado para, no prazo de 3 dias, apresentar embargos. Não, está errado. De acordo com a nova sistemática trazida pela Lei 11.382 de 2006, hoje em dia, de acordo com o artigo 652, o executado ele é citado para, no prazo de 3 dias, pagar, para ele efetuar o pagamento. Aí vem a letra B e diz: o credor só pode indicar os bens a serem penhorados se o executado não se manifestar no prazo legal após ser citado. Está errado também, porque pela nova sistemática, quando o credor vai dar entrada na execução, ele já pode indicar, ele já tem a faculdade de indicar na sua petição inicial quais são os bens do executado a serem penhorados, quais são os bens passíveis de serem penhorados. Então, essa faculdade, após essa lei, ela saiu das mãos do devedor e passou para as mãos do credor. Aí vem a letra C e diz: o juiz pode, de ofício e a qualquer tempo, determinar a intimação do executado, para ele indicar os seus bens passíveis de penhora. Perfeita essa letra C. Artigo 652, artigo 600. O juiz pode chegar a qualquer momento e mandar intimar o executado e dar a ele 5 dias para que ele indique quais são os seus bens passíveis de penhora. E se ele não fizer, se ele não indicar de forma injustificada, de forma inadvertida, ele ainda será condenado em uma multa em montante não superior a 20% sobre o débito atualizado em execução, que é isso que nos diz o artigo 600. Aí vem a letra D e diz: o juiz somente fixará os honorários de advogado a serem pagos pelo executado ao fim do processo. Está errado, porque lá pelo artigo 652, 652A, o código diz: o juiz, ao despachar a petição inicial, logo no início do processo, ele já fixará um percentual de honorários a serem pagos pelo executado. Ou seja, não é ao final do processo, é logo no início do processo, é logo no nascedouro do processo. A questão de número 29 ainda fala sobre execução. Agora, ainda sobre a execução de título extrajudicial. A respeito do processo de execução, assinale a alternativa correta. A sentença arbitral, a letra de câmbio, a nota promissória e a duplicata são títulos extrajudiciais. Já respondemos uma questão bem parecida com essa e já vimos que a sentença arbitral não é título extrajudicial, mas sim título judicial. E aí eu volto a sugerir a leitura do artigo 475N e do artigo 585, pois são eles que nos dão a resposta. Vem a letra B e nos diz: o exequente poderá, no ato da distribuição, ou seja, no ato da distribuição da sua execução, obter uma certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos a penhora ou arresto. Essa é a nossa letra correta. Isso aqui está no artigo 615-A do CPC, foi inserido pela Lei 11.382 de 2006. Tá, mas vamos entender isso, vê.
Esse artigo 615-A, ele traz exatamente o que a letra B está dizendo, é uma questão letra de lei. O que é isso? Hoje em dia, quando você vai dar entrada numa execução contra uma pessoa, você pode obter uma certidão provando que você está executando fulano de tal. Para quê? Porque você pode pegar essa certidão, ir num cartório de imóveis, ir num Detran da vida e averbar essa certidão, para ficar registrado que você está executando o dono daquele imóvel, o dono daquele veículo. Para que isso? Para tentar dificultar a vida do devedor que quiser dar fim ao seu patrimônio, que quiser dilapidar o seu patrimônio. Foi uma forma que o legislador encontrou de tentar dificultar manobras do devedor para desaparecer com seus bens sujeitos a penhora, sujeitos a arresto, para não deixar a execução fracassada, para quando o cara for executar não ter bens. É uma forma de evitar manobras do devedor para sumir com o seu patrimônio. Tá certo, a letra B está igual o artigo 615-A. Vamos fechar essa aula por aqui. Na nossa próxima aula, que é a última, a gente finaliza a nossa ficha e a gente finaliza essa questão que fala sobre a execução. Até a próxima aula.